Hallo zusammen, eu sou a Mari Cassa, moro atualmente na Alemanha, já é minha segunda passagem pelo país. Vim para cá com visto Working Holiday dessa vez e hoje eu vou falar para vocês sobre o queridinho, o Working Holiday Visa Alemanha. E eu vou mostrar para vocês por que ele é queridinho. Porque, gente, ele é um visto simples de ser tirado, é um visto mais barato que você pode tirar e é o que eu acho que tem menos complicações e menos requisitos. Claro, não estou dizendo que é fácil, principalmente no sentido econômico, mas é sim o mais ou um dos mais fáceis que você pode tirar. E eu vou provar para vocês que essa fama de queridinho faz total sentido. Bom, para você não perder vídeos como esse, informativos que vão te auxiliar no processo do visto Working Holiday Visa, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like, um comentário se você tiver ainda alguma dúvida após esse vídeo. E para quem também tiver interesse, eu dou consultoria para esse visto, eu te ajudo na minha consultoria a organizar toda a documentação, entender a fundo cada uma dessas documentações, o que é necessário, como se organizar, como agendar, enfim, uma consultoria realmente completa. Inclusive, tem até uma consultoria com um pós-chegada na Alemanha, mas para mais informações, escreve aí nos comentários, deixa o seu e-mail que eu entro em contato com vocês. Bora então começar falando primeiro sobre os requisitos, e aí aqui talvez algumas pessoas já vão ficar, infelizmente, um pouquinho tristes, porque o requisito que mais pega, pessoal, é a questão da idade. O visto Working Holiday Visa Alemanha só pode ser adquirido caso você não tenha completado seus 31 anos. E aqui já fica o primeiro aviso, você não pode ter completado 31 anos na data de requerimento, ok? Mas se você tirar ali já naqueles últimos dias dos 30 anos e na sua viagem você for ter 31 anos, não tem problema. Então, esse é o primeiro requisito, ter entre 18 e 30 anos na data de requerimento. Segundo requisito, no caso aqui estou falando dos brasileiros, então é ter nacionalidade brasileira. E terceiro requisito é você nunca ter tirado o visto Working Holiday antes aqui para a Alemanha. Mariana, já fiz o Working Holiday para a Austrália, para a França, tem problema? Não tem problema algum. Isso até, é claro, para quem analisa depois seus documentos, vai pensar, realmente é uma pessoa que curte aí viajar, conhecer a cultura de outros países. Não estou dizendo que isso é uma vantagem ou uma desvantagem, você nunca ter feito um outro Working Holiday, mas claro que deixa ainda mais visível para as pessoas ali no consulado a sua intenção. E no site do consulado consta também um outro requisito, né, que é você ter como objetivo um ano de férias, um ano sabático, um ano realmente para você ir conhecer nova cultura, conhecer um pouquinho do país, viajar e não necessariamente, né, ter esse objetivo de, quero ficar para sempre aqui na Alemanha, apesar de quem sabe que muita gente no final vai ali mudando de visto, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Estou apenas falando do que consta no site do consulado, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha também, lerem direitinho cada requisito, cada documento e depois verem se ficou alguma dúvida ou não. Então, bora lá agora para a parte boa, que eu quero falar para vocês o que esse visto traz de benefício, o que ele te permite fazer na Alemanha, por que ele é bom. Bom, como vocês viram, os requisitos são poucos. E aí você às vezes vai se perguntar, Mariana, mas eu não falo alemão. Não tem problema. Vocês viram, não é um requisito para esse visto você falar alemão. Muita gente vem até mesmo com nível bem básico do inglês. E, gente, isso não é um problema. É claro que a comunicação se torna um pouco mais restrita, mas isso não é um problema, isso não te impede de tirar esse visto. Mariana, nunca estudei numa faculdade, não tenho um curso superior, não tenho um curso técnico. Não tem problema. Isso é mais um ponto muito legal desse visto, porque ele não exige que você tenha qualquer tipo de formação acadêmica, tá? Então, você tendo ali os documentos que ele te pede, conseguindo comprovar principalmente a parte financeira, não importa que idioma você fala, não importa se você trabalha, se você não trabalha, se você tem formação, se você não tem formação. Por isso, gente, que esse visto é muito queridinho, porque, né, se a gente for olhar os outros vistos que existem para a Alemanha, ou você vai precisar de uma qualificação profissional, ou você vai precisar ter um nível alto, inclusive, de alemão, né? Ou a comprovação financeira vai ser muito maior do que a exigida para o visto Working Holiday Alemanha. E quando eu digo muito maior, é pelo menos 3 vezes a mais, né? Então, realmente é uma grana muito alta que, claro, para muitos de nós é quase ali impossível. Então, eu acho que eu já consegui mostrar para vocês por que ele é o queridinho. E aí vem também a parte legal do o que esse visto te permite fazer aqui na Alemanha. Bom, tendo uma autorização, né, de residência aqui na Alemanha, que acaba que o seu visto é sua autorização de permanência e residência aqui por um ano, você vai poder não só ficar na Alemanha, mas fazer viagem por todo o espaço Schengen sem precisar de um outro visto ou uma outra autorização. Então, isso é muito legal. Outro fator que é muito bacana é que o visto Working Holiday é que, como o nome já diz, Working
holiday. Você pode trabalhar ou só ficar aqui de holiday na Alemanha, né? Isso também é uma coisa que muita gente confunde. Você não é obrigado a trabalhar, tá, pessoal? Mas você tem autorização para trabalhar. Então isso é muito legal, porque às vezes a gente vem com a conta ali certinha que o consulado exige aquele valor e claro, chega uma hora que aperta que a gente precisa de uma grana para se manter. Então com esse visto você já tem nele a autorização para você também trabalhar aqui na Alemanha. Então acho que ficou claro já também que é um visto realmente simples, os requisitos são poucos e com benefícios bem vantajosos para vocês. Vamos agora então à parte principal, que são os documentos, o que eu preciso comprovar e levar no dia do meu agendamento no consulado. Bom, pessoal, a primeira coisa é, obviamente, um passaporte com validade ali, pelo menos de 1 ano, né, a partir da data que você pretende viajar, que tem ali alguma folha em branco, porque o visto ele vem colado no passaporte. Então, quem não tem, providenciar, quem está com o passaporte cheio ou perto de vencer, talvez seja melhor já fazer essa renovação antes. Segunda coisa é uma foto 3,5 por 4,5. Então, cuidado também aí com o tamanho. No Brasil é muito comum a gente tirar fotos 3 por 4, mas para o visto, e aqui na Alemanha, normalmente o tamanho que é usado é 3,5 por 4,5. Outra coisa é um comprovante de residência no Brasil. E aí vem também uma questão, esse visto ele só pode ser tirado no Brasil, ok? Então, se você atualmente mora em um outro país, você vai ter que voltar para o Brasil para dar entrada lá. E aí você vai precisar de um comprovante de residência. Pode ser conta de água, de luz, cartão de crédito, conta de internet, não importa, algum documento que comprove a sua residência, de preferência no seu nome. Se não for no seu nome, você vai precisar ali fazer uma declaração aí do pai, mãe, tio, avô, de quem seja que seja o responsável ali da casa, dizendo que você reside realmente naquele endereço. Além disso, você vai precisar preencher um formulário chamado formulário Videx. Esse formulário, né, no próprio site ali do consulado você encontra o link. Nesse formulário você vai colocar suas informações pessoais, as suas informações em relação à sua estadia aqui na Alemanha. Outro documento é um formulário de instrução, um documento que o consulado adicionou recentemente nas últimas mudanças no fim do ano passado, né? Esse formulário você só realmente vai ler ali o que ele diz e assinar no final. E aí vem, eu diria que uma das partes mais importantes, que talvez exija um pouquinho de atenção e de trabalho e, claro, tempo. Próximo ponto muito importante é em relação à comprovação de moradia ou de estadia aqui, né, do local que você vai ficar pelos 3 primeiros meses. Você pode fazer isso de 4 maneiras. Você pode ter uma carta convite, que é uma carta que alguém aqui da Alemanha que mora aqui vai fazer, falando que você vai ficar na casa dessa pessoa, pelo menos por esse período. Ou você pode comprovar o valor de 1.140 euros, que é o valor que o consulado estipula aqui no site, que é o que ele pensa ali que você vai precisar para esses 3 primeiros meses. Pode ser um valor bom, mas às vezes pode ser um valor bem baixo. Terceira opção é você levar uma reserva de um Airbnb, de um hostel, de um hotel, qualquer reserva, porém, atenção, para 3 meses. E a quarta opção, que vai valer também aí para outras situações que envolvem dinheiro, é você ter um termo de responsabilidade de alguém que mora aqui na Alemanha. Eu diria que mesmo tendo esse termo, é legal a pessoa que fizer o termo também fazer a carta convite, mas pela regra não precisaria. E aí, mais uma vez, né, venho aqui alertar para que vocês busquem informações com pessoas que saibam realmente do assunto. Cuidado com esses achismos em grupos de WhatsApp ou de Facebook, ou até mesmo pessoas que são alemãs e não entendem desse processo. A gente precisa entender que muitas vezes os alemães, eles entendem muito menos que a gente, porque eles não passaram por nada disso, eles não entendem como são as regras, esses documentos que envolvem pessoas de outros países vindo para cá, né? Então tem alemão que realmente nem faz ideia do que é esse termo, ou do que é uma carta convite. Muita gente confunde os dois, e principalmente, gente, cuidado que esse termo não é uma coisa que qualquer pessoa faz, não é uma coisa que ela faz em casa, escreve e tá feito, beleza? Busquem informações em locais confiáveis, com pessoas confiáveis, busquem consultoria, busquem vídeos de pessoas que vocês veem que realmente têm ali consciência do que estão falando, ou, claro, melhor opção ainda, buscar nas fontes oficiais. Então, cuidado também que o ChatGPT, ele pode ajudar muito e ajuda, mas também é, claro, possível que ele erre, que ele não entenda às vezes do que a gente está falando exatamente. Falamos de moradia. Próxima coisa é o comprovante de meios financeiros suficientes para os 3 primeiros meses. Basicamente, ali uma grana que o consulado quer que você prove para você se manter nos 3 primeiros meses seu aqui. Depois disso, não sei o que eles pensam que você vai fazer da vida, mas eles só querem que você prove para os 3 primeiros meses. E aí você tem
duas opções. Ou você vai comprovar 442 euros mensais, ou seja, 3 vezes esse valor, né, totalizando 1.326 euros, ou você vai ter o termo que a pessoa que reside na Alemanha vai dar entrada e vai fazer para você. Então, você só tem essas duas opções. Se você não tem ninguém aqui que seja, né, capaz, que cumpra os requisitos para fazer o termo de responsabilidade, você vai ter que comprovar esse valor numa conta bloqueada. Próximo é a carta motivacional. Como o nome já diz, é uma carta em que você vai falar das suas motivações. Você vai ali se apresentar rapidamente, falar o que você pretende fazer aqui na Alemanha, por que você quer vir para a Alemanha, deixando sempre claro, principalmente essa parte aí do ano de férias, do conhecer a cultura, do conhecer o idioma, tais cidades, deixando claro principalmente que você pretende voltar para o Brasil, mesmo que você talvez vai tentar ficar aqui com outros vistos depois. Currículo vitae. O currículo eles pedem que seja no formato Europass, né? É um formato que tem um próprio site chamado Europass, em que você pode fazer o seu currículo lá. É só mesmo para ficar num padrão mais arrumadinho, mas como é usado aqui na Alemanha, sempre com foto. Entrando lá no site que eles mesmos recomendam, vocês conseguem fazer de maneira bem simples. E aí nós temos mais duas coisinhas, né, que a gente precisa ficar atento. Um deles é o seguro-saúde. E aí o seguro-saúde eu chamo a atenção porque no site eles falam que o seguro deve ser contratado após a aprovação do visto. Porém, eu já digo para vocês, como eu já disse no outro vídeo aqui do meu perfil, que você já deve levar sim o seguro contratado na ida ao consulado, porque você vai chegar lá e eles vão falar: ah, você já tem seguro de saúde? Manda por e-mail. Então já é mais fácil levar, porque eles realmente já vão te pedir ali na hora. E o seguro, normalmente, né, você sabendo contratar o seguro, você vai ter um seguro que vai ser descontado mensalmente, e só vai ser descontado a partir do primeiro mês seu na Alemanha. Então não é nada que você vai precisar pagar ali na hora. E caso o seu visto seja negado, o que nunca acontece, nunca aconteceu, você vai ter a negativa do consulado. Você consegue, então, com a negativa do consulado, cancelar o seguro sem ter prejuízo. E aí, cuidado também, porque a gente falou o tempo inteiro de 3 meses, 3 meses, 3 meses, mas o seguro-saúde deve ser para o período completo do visto. Então, você precisa contratar ele para 12 meses, se você quer ficar 12 meses aqui. Se você contratar para 10 meses, o consulado vai te emitir um visto de 10 meses. E por último, passagem de volta. Bom, a passagem de volta também tem 3 maneiras de você fazer. Ou você compra uma passagem de volta, e aí eu já digo que você vai pagar um pouquinho mais caro, porque vai ter que ser uma passagem flexível. A gente não consegue hoje comprar uma passagem para daqui a um ano, então você teria que comprar uma passagem para algum período e depois fazer essa troca de data, né? Por isso uma passagem flexível, que é relativamente mais cara. Ou você pode também comprovar na conta bloqueada um valor de 750 euros, que é o valor que o consulado ali estipula que você vai precisar para pagar uma passagem de volta, ou tendo o termo de responsabilidade, também você fica isento de comprovar esse valor na conta bloqueada. E aí no final do site, galera, é bem legal porque eles colocam 4 possibilidades para vocês analisarem qual é o seu caso e entender, beleza, quanto de grana então eu preciso comprovar na minha conta bloqueada. E aí também, né, tem essa palavrinha, né, conta bloqueada, né, que muita gente não entende o que é, não sabe o que é. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre ela. Mas basicamente é uma conta que a sua grana fica ali bloqueada e é liberada pelos 3 primeiros meses. Então, você precisa fazer uma conta bloqueada ou ter o termo. Primeiro é, se você não comprou a passagem de volta e você também não tem uma carta convite ou um termo ou uma reserva, você vai ter que apresentar, e aí é o maior valor que teria, 3.216 euros em conta bloqueada. Segunda opção é, se você comprou uma passagem de volta, mas você não reservou em um lugar, não tem uma carta convite, você vai comprovar 2.466 euros na conta bloqueada. Terceira opção, você não tem a passagem de volta, mas você já tem uma reserva de moradia ou uma carta convite, então você só precisaria comprovar 2.076 euros. E a última opção, que você precisa comprovar menos, né, é a opção caso você tenha uma passagem comprada, e você também tenha uma carta convite ou uma reserva, daí você só precisaria comprovar 1.326 euros. E para finalizar, então, essa questão aí de valores do que precisa, a gente também tem que lembrar que o visto exige um pagamento, né, uma taxa de 75 euros. E esse pagamento ele tem que ser feito em real, em espécie, ou em euro num cartão de crédito internacional. Então, fica aí também esse ponto para vocês observarem. Eu sempre recomendo levar ali a grana mesmo em real, em espécie, faz ali mais ou menos a conversão do dia para você ter noção de quanto vai dar.
E pode ser que esse valor seja um pouco maior caso você more longe do consulado e precise que eles enviem esse passaporte depois com visto por Sedex. Daí você também tem que pagar a taxa do Sedex, né? Depende de onde você mora, pode ser um pouco mais caro ou mais barato. Bom, e sobre o tempo que demora, né? Isso é bem legal, o tempo para o visto ficar pronto depois que você vai no consulado. Antes no site vinha a informação de 6 semanas e com as mudanças no fim do ano eles tinham atualizados e colocado entre 4 e 6 semanas e agora eles já atualizaram mais ainda e botaram de 2 a 4 semanas. Então isso é mais uma vantagem do visto Working Holiday. É um visto que sai muito rápido. Então você não precisa 5, 6 meses antes já estar fazendo a sua entrevista, indo lá no consulado, porque é um visto que sai bastante mesmo rápido. Só para finalizar agora, então, cuidado também na hora de fazer o seu agendamento. O agendamento não pode ser feito em qualquer consulado alemão no Brasil. Ele tem que ser feito pelo consulado que atende a cidade que você vai comprovar a sua residência no Brasil. Então, no site também ali do consulado, você consegue ver quais áreas, quais estados que cada consulado atende para identificar, então, em qual consulado que você deve ir. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido resumir aí para vocês quais são os principais documentos, requisitos, benefícios e por que o visto Working Holiday é tão queridinho. Ele realmente é um visto muito interessante e que facilita realmente a vinda sua aqui para a Alemanha, né? Às vezes você tem esse sonho de conhecer um país novo, de conhecer uma cultura nova. É uma grande porta de entrada para você, uma grande chance, né? Com planejamento dá tudo certo. E eu torço muito que cada um que veja esse vídeo, que tenha vontade, consiga se organizar e que venha. Mais uma vez falo que eu faço, né? Então eu ofereço essa consultoria para o visto. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Se tiver ficado alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Aguardem também por os próximos vídeos que estão por vir. Se inscreve, deixa um like, me ajuda aí também a crescer então o meu canal para ajudar bastante vocês nessa jornada. E até a próxima. Tchau!